E eu, como eu sou professor, tô falando para vocês, eu tenho uma impaciência com isso. Eu não consigo admitir que tem pessoas preguiçosas. E aí lá vou eu achar um jeito, achar uma forma de fazer com que gente preguiçosa começasse a entender esses assuntos. Eu precisava achar uma forma. E essa forma, é claro, não era apenas ensinando o assunto para eles, não era apenas ali acompanhando eles ali nas questões que eles estavam fazendo, nas atividades de casa, mas também fazendo um trabalho ali com os pais, fazendo um trabalho ali de conversa com esses alunos, certo? Então, eu percebia que muitas vezes a preguiça deles é porque eles nunca tinham aprendido o assunto de uma forma que eles se interessassem por ele. E muitas vezes eles iam responder questões de interpretação, mas eles não sabiam o básico. Eu já falei num outro podcast que para você somar, alguém precisou ter te ensinado os números primeiro. Para você multiplicar, você precisou ter aprendido a somar primeiro. Para você subtrair, você precisa ter aprendido a somar primeiro também. Para você dividir, precisa ter aprendido a multiplicar direito. É como se fosse no karatê, cada faixa, ó, faixa branca, faixa amarela, faixa vermelha. Para você passar da branca para amarela, você precisa ter aprendido pelo menos o primeiro kata. Para você passar da amarela para vermelha, deve ter aprendido pelo menos o segundo kata. E é claro que eu tô falando aqui pelo menos, mas tem outras coisas que o karateca ele precisa aprender, né? Eu tô falando do karatê porque eu já treinei, então tenho mais ou menos intimidade com essa arte marcial. E com o estudo não é diferente. Você precisa aprender primeiro o básico para depois você pensar no mais complexo. Você precisa ter tido várias variações. Quer dizer, eita, eu quase que cometo um pleonasmo aqui, né? Você precisa ter visto variações do assunto para que você consiga interpretar aquele assunto de forma adequada e conseguir retirar esse assunto de uma questão de interpretação. E qual foi a forma mais rápida que eu achei para ensinar eles? Eu percebi que existem padrões dentro das questões de cada assunto. Existem padrões. Esses padrões eles se repetem. Então, por exemplo, se você está estudando a respeito de... Vamos supor aqui, subtração. Se você está estudando subtração, você já deve ter aprendido adição. Só que na prova, ele não vai te dar um cálculo de te falar, por exemplo, 7 menos 5. Na prova, a questão ela vai ser um pouquinho mais minuciosa. Ela vai dizer o seguinte, olha... Eu tenho 7 peras, mas a minha filha só tem 2 peras a menos do que eu. Quantas peras tem a minha filha? Percebe? Então, você não vai fazer a conta 7 menos 5. Você vai deduzir que 7 menos 2 tem que dar 5. Aí agora eu pergunto, a minha filha... tem 5 peras. Quantas peras ela precisa para chegar até a minha quantidade? Aí você vai fazer 7 menos 5. Mas tem muita gente que não consegue pensar nisso daí. E aí, pode ser que o cálculo ele envolva adição também no meio. Né? Eu tinha 4 peras, comprei mais 3 peras. E a minha filha... levou 5 peras das que eu tinha. Quantas peras eu tenho agora? Percebe como a coisa vai ficando mais difícil? Então, eu percebi que esse tipo de questão daí era um pouco mais difícil de fazer. Porém, o primeiro tipo de questão que eu relatei aqui era mais fácil. Existia uma frequência disso, né? Por exemplo, em matemática você tem alguns termos que eles aparecem bastante nas questões e que você precisa ficar atento. Por exemplo, a diferença entre 2 termos. Quando eu falo da diferença, eu estou falando
a subtração entre dois termos. A soma de dois termos. Olha, a soma já está falando de adição. Deixa eu pegar aqui outra coisa aqui falando de uma outra área. Deixa eu pensar aqui. Em física, né? Quando diz assim, o móvel está em repouso. Olha, está em... eu não lembro se é o móvel ou se é o corpo agora, nesse momento, para falar para vocês. Mas quando fala que está em repouso, ou seja, a ideia ali é que está parado. É que está no ponto zero. E a pessoa precisa ficar atenta para isso. Essas coisas vão aparecendo com frequência. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas essas coisas que aparecem com frequência e para cada prova que os meninos iam fazendo, eu mostrava para eles ponto por ponto. Olha só, isso aqui pode cair lá na questão desse jeito e desse jeito. Isso daqui também, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E assim sucessivamente. E comecei a trabalhar com eles apenas com questões referentes àquele assunto específico e referentes ao principal daquele assunto que iria cair dentro da prova. E assim, até mesmo os alunos preguiçosos passavam a responder as questões. Assim, até mesmo aqueles que tinham preguiça de fazer alguma coisa tinham que parar para estudar. Mas a gente sabe que existem pessoas ainda mais preguiçosas do que estas. E, infelizmente, para essas pessoas, eu não tinha como trabalhar com elas. Então, se você está no local onde existe uma pessoa que ela vai te levar do ponto A até o ponto B, que ela está te dando um passo a passo para você poder fazer aquela coisa, realizar esse passo que ele está falando, para você chegar até esse ponto B. E você não quer sequer fazer a primeira parte desse passo a passo, então você não vai conseguir chegar até o lugar onde você quer chegar. Infelizmente. Ninguém pode te fazer parar para estudar várias e várias horas. Ninguém pode te fazer abrir o livro. Ninguém pode te fazer acessar um site de internet. Ninguém tá lá para te obrigar a fazer isso. Mas você precisa ter noção disso. E eu espero que você não seja como os meus alunos, que eu dou as orientações, dou as dicas, falo para eles, praticamente eu destrincho tudo que vai acontecer dali para diante. E eles ainda continuam, vamos dizer assim, abraçados com a preguiça. Porque eu preciso falar a realidade aqui.